Olá! Nesse vídeo, nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre propagação de infecções odontogênicas da disciplina de Anatomia Cabeça e Pescoço, ministrada pela professora Valéria Toches, na FAUF. Nosso grupo é composto por Hanna Catanhede, Letícia Mercier e por mim, Thaís Valentim. As infecções odontogênicas são infecções que se iniciam a partir de estruturas dentais. As principais causas de infecções odontogênicas são cárie dentária, infecção dental-alveolar, gengivites, periodontites, osteomielites e infecções pós-cirúrgicas. São casos clínicos caracterizados por um processo infeccioso que se espalha rapidamente aos tecidos e espaços faciais da região de cabeça e pescoço, iniciando-se nos alvéolos, podendo evoluir para complicações graves, como a angina de Ludwig. Cáries, doenças periodontais e pulpites são infecções iniciais que podem se disseminar além dos dentes para os processos alveolares e para os tecidos profundos da face, da cavidade oral, da cabeça e do pescoço. Tem potencial para se disseminar por meio dos planos faciais da cabeça e pescoço e acometer estruturas como órbita, seio cavernoso, mediastino, podendo causar o comprometimento de vias aéreas, resultando em septicemia e morte. As infecções de origem odontogênica podem ocorrer por 3 vias principais: a periapical, cárie, necrose pulpar, infecção periapical, a periodontal, gengivite e bolsa periodontal, e pericoronário, colonização do opérculo gengival. A progressão e propagação da infecção depende da virulência das bactérias envolvidas, razões de resistência do hospedeiro e a anatomia regional. A infecção odontogênica não é causada por um único micro-organismo, mas frequentemente é polimicrobiana e podem ser isolados, em alguns casos, até 6 espécies bacterianas diferentes. É muito comum a propagação das infecções serem potencializadas devido a predisposições do paciente, como, por exemplo, podemos citar diabetes mellitus, imunodeficiência humana, HIV, obesidade, alcoolismo, hepatite, cirrose, imunossupressão secundária a transplantes de órgãos, quimioterapia, radioterapia, lúpus eritematoso sistêmico. Agora a gente vai falar sobre os mecanismos imunológicos. De forma geral, esse tipo de infecção se restringe aos locais contíguos ao seu foco e são assim mantidas até que este seja removido. Com isso, é iniciada a reparação da região contaminada. Ao se sentir atacada, o sistema imunológico inicia as respostas inflamatórias. Pode destacar os seguintes sinais e sintomas: dor, rubor, calor e tumor, que refletem 2 tipos de alterações nos vasos sanguíneos locais. A primeira delas é a vasodilatação, que leva a maior volume de sangue local e a diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo. Como resultado, os leucócitos se movem para extremidades vasculares, interagindo com o revestimento endotelial. O segundo é um mecanismo conhecido como diapedese, que, em suma, induz a expressão de moléculas de adesão que se unem à superfície de células circulantes, investindo na migração por meio dos pequenos vasos locais para os tecidos. Agora a gente vai falar sobre a via de propagação das infecções. A gente tem principais vias: por continuidade, que é a mais frequente de todas. Na medida que são atingidos, sempre os tecidos adjacentes ao foco infeccioso. Temos também a propagação por via linfática, que é o tipo de propagação de infecções através de capilares linfáticos. Os linfonodos envolvidos no trajeto de drenagem linfática da região ficam com aumento de volume, tornando-se palpáveis e doloridos. Temos também a propagação por via sanguínea, que é a propagação de infecções através da corrente sanguínea, principalmente pelo sangue venoso. E, por último, a propagação ao longo de baías nervosas. A propagação de infecções pode ser ao longo de baías nervosas, alcançando regiões distantes, seguindo seu trajeto. É uma via de propagação pouco frequente. Agora, falar sobre as infecções dos espaços faciais primários. Nos espaços, a gente tem os espaços maxilares e espaços mandibulares. Nos espaços maxilares, nós temos o espaço canino,
que é localizado entre o músculo elevador o músculo elevador da boca e elevador do lado superior. Quando esse espaço é infectado, há um aumento de volume na região anterior da face, que fecha o sulco nasolabial. A drenagem espontânea das infecções desse espaço normalmente ocorre na parte inferior do canto interno do olho. Agora, o espaço bucal é o espaço que pode se tornar infectado por dentes maxilares ou mandibulares, geralmente molares superiores, quando seus ápices se localizam acima do núcleo bucinador. O envolvimento desse espaço resulta no aumento do volume abaixo do arco zigomático e acima do bordo inferior da mandíbula. O espaço infratemporal normalmente atingido em infecções mais sérias. Quando é invadido, como espaço primário, o dente que provoca a infecção é o terceiro molar superior. Tem localização posteriormente na mandíbula, na maxila, quer dizer, superiormente é limitada pela base do crânio e superfície intratemporal da asa maior esfenoide. Nele se localizam os músculos pterigóides. Agora, os espaços mandibulares. Temos o espaço submentaniano, que é limitado anterolateralmente pelos dois ventres anteriores do músculo digástrico e é limitado superiormente pelo músculo miloioide, inferiormente pelo músculo platysma e a pele e posteriormente pelo ocioide. É um espaço pouco atingido, mas infecções de incisivos e canídeos inferiores com raízes longas podem alcançá-lo quando próximos ao músculo mentual. Agora, o espaço bucal pode ser acometido devido a infecções em molares inferiores, quando seus ápices estão abaixo do músculo bucinador. O espaço sublingual é delimitado lateralmente pelo corpo da mandíbula, fóvea sublingual, superiormente pela mucosa do sólido da boca e inferiormente pelo músculo milioide. Infecções provenientes dos molares e premolares inferiores. O espaço é atingido quando a infecção perfura a parede lingual e se espalha pelo músculo milioide. E, por último, o espaço submandibular, que é limitado pelo corpo da mandíbula, e superiormente pelo músculo milioide, e inferiormente pela lâmina de revestimento da face cervical, platysma e pele. É uma infecção causada por terceiro molar, e às vezes por segundo molar, quando a infecção perfura a parede lingual da mandíbula, abaixo do músculo milioide. Agora vamos falar sobre as infecções dos espaços faciais secundários. Os espaços primários são adjacentes às regiões da maxila e mandíbula e, se não for realizado o tratamento adequado, essas infecções podem se espalhar nos espaços faciais secundários, tornando-se mais graves. Espaço massetérico, localizado entre face lateral da mandíbula e face medial do músculo masseter. O espaço massetérico é envolvido pela disseminação das infecções a partir do espaço bucal. O paciente terá como resultado um trismo de moderado a grave, provocado pela inflamação desse músculo. Espaço pterigomandibular, situado medialmente à mandíbula e lateralmente ao músculo pterigóide. Infecções podem se originar a partir do espaço submandibular e sublingual, causando trismo sem aumento de volume. E no espaço temporal, é situado em posição posterior e superior aos espaços massetérico e pterigomandibular, e divide-se em duas porções, porção superficial e porção profunda. Os espaços temporal, superficial e profundo raramente são atingidos de forma secundária. Tal manifestação ocorre com frequência apenas nas infecções graves. Agora vamos falar sobre as complicações das infecções odontogênicas. Algumas infecções odontogênicas passam a ser mortais por caminharem para planos mais distantes, gerando complicações como o acometimento retrofaríngeo, a supuração pleuropulmonar, a meningite, a endocardite, comprometimento das vias aéreas por angina de Ludwig e mediastinite, ou ainda por atingirem a corrente sanguínea, levando aos quadros de septicemia. Podemos observar, nos casos mais graves, uma mistura de bactérias. Os micro-organismos mais isolados são Staphylococcus, Streptococcus A, Streptococcus B hemolíticos e bacilos gram-negativos anaeróbicos. Agora vamos falar sobre a angina de Ludwig.
O termo angina origina-se do latim e significa estrangular, pois os pacientes relatam sensação de sufocamento com a evolução da doença. A angina de Ludwig é um grave processo infecto-inflamatório de evolução rápida, com alta mortalidade, de natureza polimicrobiana, que acomete os espaços submandibulares, sublinguais e submentoniano, atribuído às condições odontogênicas ou multifatoriais, tais como a presença de corpos estranhos na cavidade oral, laceração na mucosa oral, fraturas de mandíbula, cirurgias contaminadas, traumas penetrantes no assoalho bucal, amidalites e causas idiopáticas. À medida que o processo evolui, pode atingir as áreas cervicais e a glote, alcançar o espaço faríngeo lateral e daí para o espaço retrofaríngeo até o mediastino, causando a mediastinite aguda e, apesar da baixa incidência, a taxa de mortalidade é elevada, de 40% a 60% dos casos. De modo que estes processos infecciosos mediastinais agudos, geralmente graves, necessitam de diagnóstico rápido e manejo adequado para uma resolução satisfatória. E como é feito o tratamento? Essas infecções são grandes causadores de mortalidade, principalmente quando não ocorre um tratamento precoce. Antes de tratamentos odontológicos, é indicada a profilaxia antibiótica para prevenir infecções ou disseminação da doença. Um tratamento precoce do abscesso periapical impedirá a extensão espacial. Os pacientes com infecção odontogênica devem ser tratados imediatamente para evitar que o desenvolvimento da infecção cause complicações que possam ameaçar a vida do paciente. Os aspectos mais importantes no tratamento das infecções odontogênicas são a eliminação da causa e a drenagem cirúrgica. A drenagem, quando indicada, varia desde um simples acesso endodôntico até incisões cervicais para o acesso aos espaços faciais acometidos. O tratamento antimicrobiano das infecções odontogênicas tem como objetivo evitar a disseminação local e a disseminação para áreas vizinhas, diminuir o inóculo bacteriano no foco infeccioso e prevenir complicações decorrentes do desmembramento via sistema circulatório. O uso de antibióticos endovenosos é mais efetivo que o uso oral, e por este motivo, em infecções mais graves, se faz necessária a internação hospitalar. E quais são os cuidados e prevenção? A prevenção da cárie acarreta na prevenção das infecções odontogênicas agudas. É importante investir em campanhas educativas para conscientizar e orientar a população sobre a gravidade de tal enfermidade e como preveni-la, através de métodos simples, como uma boa higiene oral. Todos os procedimentos de origem odontológica devem ser norteados para a prevenção de infecções odontogênicas. Por isso, é de suma importância o controle antisséptico, prescrição de antibióticos após exodontia, administração de antibióticos nos casos de quadros inflamatórios agudos, monitoramento do paciente e indicação de profilaxia antibiótica antes do tratamento de pacientes debilitados sistematicamente. E essa é a nossa bibliografia. Encerramos, então, a apresentação do trabalho. Agradeço a atenção. Obrigada.